Olá, amigos, bem com vocês? Então, vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Como eu estava falando no vídeo anterior, a Revolução de Fevereiro/Abril, a Revolução Menchevique, promove a derrubada do czarismo, né? E a implementação da República da Duma, tá? Essa Revolução de Fevereiro/Abril, né? Ela tem um caráter burguês, né? Ela não atendeu os interesses, as principais demandas da população russa, principalmente a questão de retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolver a crise de desabastecimento que afetava a Rússia durante todo ali, né, aquele período tanto pré-revolucionário como período revolucionário. Essa manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial agravou ainda mais a crise, gerou uma crise institucional no governo, né? Nesse período, os bolcheviques, liderados pelo Lenin, o Lenin publicou um manifesto chamado Teses de Abril, né? Paz, Pão e Terra, onde ele exigia a declaração, né, de paz com a Alemanha para encerrar a guerra, a solução, né, da crise de abastecimento, ou seja, o pão aí seria isso, né? E a terra é a reforma agrária para ampliar o acesso, né, à terra por parte das camadas menos favorecidas. E nesse manifesto, ele exigiu que o poder político fosse entregue aos sovietes. O que são os sovietes? Os sovietes se formaram, né, ao longo desse processo revolucionário, eram os chamados conselhos, né, dos trabalhadores. Cada região da Rússia tinha lá o seu soviete, o soviete de Moscou, o soviete de Petrogrado, o soviete, enfim, né? E esses, na visão, né, dos bolcheviques, os sovietes eram as entidades legítimas, né, na representação dos trabalhadores russos, né, e deveria ser através deles que um governo deveria ser estabelecido, né? Isso que diz respeito às chamadas teses de Abril, né? Mas vamos lá. A Revolução bolchevique, né? Ela vai acontecer em novembro ou outubro de 1917, aquela questão do calendário que eu já falei, então fiquem atentos, né? Essa revolução é uma revolução que vai contar com amplo apoio popular, principalmente dos operários e dos camponeses e dos militares, né? Então há uma adesão em massa a essa revolução e em 1917, em novembro, né, outubro de 1917, a República da Duma ela vai ser derrubada e vai ser instaurado, né, e vai ter início o primeiro governo socialista da história, né? Nós já tínhamos a Comuna de Paris, a gente já até falamos sobre ela, mas a Comuna de Paris ela foi só um marco, né? Uma experiência que não foi de longa duração. Agora, o socialismo na Rússia e depois na União Soviética ele vai ter uma longa duração, né? Ele vai de 1917 até 1991, né? Com o colapso da União Soviética. Então, é uma experiência muito mais duradoura, muito mais, entre aspas, bem sucedida, tá? Bom, o governo Lenin vai iniciar em 1917. A partir do momento que o governo toma, né, o Lenin, os bolcheviques assumem o controle do governo, eles colocam em pauta a agenda, né, as promessas das chamadas teses de Abril. Então ele vai nacionalizar as empresas, as instituições financeiras. Rapidamente ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Brest-Litovsk, né? Promove a reforma agrária. Então ele vai cumprir a agenda de promessas que ele havia feito, né, nesse período que antecedeu a Revolução Bolchevique, né? Os mencheviques, muitos deles, né, já no exílio, fora da Rússia, não aceitaram, né, essa vitória da Revolução Bolchevique, do socialismo, e montaram uma coalizão para tentar derrubar o governo do Lenin. E aí inicia-se a chamada Guerra Civil entre russos brancos, mencheviques e apoiadores estrangeiros, né? Até porque nesse momento aqui as nações europeias, já a Primeira Guerra Mundial já tinha sido encerrada, né? As nações europeias tomam conhecimento do que aconteceu na Rússia, né, da vitória do socialismo e de como isso é perigoso, né, para
o restante da Europa, né? O modelo russo poderia atrair, né, outras revoluções. Então há um esforço coletivo, né? França, Inglaterra, Alemanha vão enviar recursos para os chamados russos brancos para eles combaterem o governo bolchevique, né, do Lenin, tentando destituí-lo. Então essa guerra civil ela vai se arrastar até 1921, quando definitivamente os russos vermelhos, né, o exército vermelho vai conseguir vencer a guerra civil, e aí sim Lenin vai poder reestabelecer o governo, né? Porque até então, entre 1917 e 21, o que nós temos é aquele chamado período do estado de guerra, né? Que não é bem um momento para que políticas de abrangência maior, né, do socialismo seja implementado. Então começa aí o governo Lenin a partir de 1921, né? E o Lenin se vê diante de um país arrasado, destruído. Vai socializar o quê? Pobreza? Não tem como, né? Então ele adota o que ele chamou de nova política econômica, a NEP, né? A ideia era aplicar alguns princípios do capitalismo, né? Principalmente a pequena iniciativa, para que a economia reestabelecesse o seu funcionamento e assim mais adiante poder instalar aí o socialismo. É como ele dizia, que era necessário dar um passo para trás para dar 2 passos adiante, tá? Além disso, o Lenin ele vai arquitetar a criação da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E bloco esse que sai do papel em 1922, tá? E então nós temos aí a criação da União Soviética. Nações, né, como o Turcomenistão, Azerbaijão, Uzbequistão, vão ser, né, que eram antigos territórios do Império Russo, né, que deixou de existir em 1917, vão ser reintegradas ao controle russo dentro da União Soviética, tá? Em 22 o Lenin ele já estava doente, né, com um problema de saúde grave, ele contraiu tuberculose durante as jornadas, né, revolucionárias ali, a guerra civil, e ele faleceu, né, em 1922, a morte extremamente precoce do Lenin aí, né? E a partir daí há uma disputa interna feroz dentro do Partido Socialista, né, da União Soviética, Partido Comunista, o PCU, né, Partido Comunista da União Soviética, entre o secretário-geral do partido, que era o Joseph Stalin, né, e o Trotsky, que era o chefe do Exército Vermelho. O próprio Lenin, em vários documentos, afirmava que o Stalin não deveria assumir o governo, porque o Stalin era aquele cara sem escrúpulos, né, sem moral. A função do Stalin durante todo esse processo revolucionário sempre foi de fazer o serviço sujo da revolução, né? E o Stalin nunca se preocupou em não realizar esse tipo de tarefas, vamos dizer assim. E aí nós temos 2 visões sobre o socialismo, sobre a União Soviética, distintas entre o Stalin e o Trotsky. Que visões são essas? Para o Stalin, a revolução deveria ser feita de forma gradual. Era importante, primeiramente, consolidar a União Soviética como uma grande potência, para depois exportar essa revolução para fora dos limites das fronteiras, né, e aí tornar a revolução global, né? O Trotsky não, era um cara mais romântico, aquele cara que tem aquele viés mais revolucionário, né? E ele desejava que a revolução fosse imediatamente globalizada. Ele achava que aquele era o momento de expandir a revolução socialista pelo mundo. Desse conflito, quem sagra-se vitorioso é o Stalin, né? O Stalin, a partir de 1927, ele assume o controle total do governo da União Soviética. Os apoiadores e o próprio Trotsky, na década de 30, vão ter que fugir da Rússia, né? Pelas perseguições políticas impostas ao Stalin. E o Trotsky acaba sendo assassinado, né? Pela polícia secreta soviética na década de 40, no seu exílio no México. Antes disso, ele teve lá um casinho com aquela artista Frida Kahlo, né, e por aí vai.
Mas enfim, o Stalin começa uma das piores ditaduras da história da humanidade, né? Perto do Stalin, Hitler é moça, vamos dizer assim, né? Em questão de número de mortos, de repressão, a ditadura stalinista ela foi de longe muito mais violenta e muito mais nociva do que a ditadura nazista, né? Até porque foi muito mais longa. O Stalin governou de 1927 a 1953, quase 30 anos aí de governo, né? Enquanto Hitler ficou pouco mais aí de 15 anos, né? 15 anos no poder, 12 anos no poder, né? Enfim, bom, o Stalin é o representante do que a gente, dentro da ideia de totalitarismo, que eu já expliquei para vocês, ele é o representante do totalitarismo de esquerda, que muita gente que se confunde, né? E não consegue entender que o totalitarismo ele não é só um processo exclusivo da direita. Quando nós temos a manifestação concreta do totalitarismo à direita, nós temos o fascismo, né? E quando nós temos a manifestação do totalitarismo à esquerda, nós temos regimes como o stalinismo, como o maoísmo na China, o castrismo, né, em Cuba, entre outros. Então existe sim, né, essa manifestação do totalitarismo à esquerda. Durante muito tempo, né, a história olhou para esses governos de esquerda com uma certa permissividade, né? Ah, tudo bem, é totalitário, mas é de esquerda, ajudou a vencer o nazismo, então a gente vai perdoar o genocídio, vamos perdoar, né, os equívocos e erros cometidos por esses regimes. Esse discurso, infelizmente, ele existiu. Mas hoje a gente tem, né, dentro da historiografia, uma completa visão de que o mundo não seria um lugar ruim, né, se Stalin, se Hitler não tivesse existido. Seria um lugar muito melhor, diga-se de passagem. Mas enfim, dentro desses quase 30 anos, né, de regime ditatorial, o Stalin ele promoveu a rápida modernização da União Soviética. Isso nós não podemos tirar o crédito do titio Stalin, né? Ele pegou um país destruído por guerras, por crises sociais e em menos de uma década o transformou numa potência econômica, militar, né? Acima de tudo, né? Tecnológica também. Então a gente não pode tirar o mérito. O problema é que para conseguir esses resultados tão rápidos, o Stalin foi extremamente brutal, né? O regime stalinista usou da violência, da repressão extrema para conseguir esses resultados. É aquilo que eu digo, nada mais inspirador, né, para as pessoas do que um paredão de fuzilamento para incentivar elas a produzirem mais. Mas enfim, isso é uma outra discussão. O Stalin estabeleceu aquela agenda totalitária, né? O Estado acima de tudo, culto à personalidade, ele era chamado de grande timoneiro, né? O timoneiro é aquele cara que guia o barco, né? Então ele era visto como o pai de todos. Quando você passava diante de uma estátua ou uma fotografia de Stalin, você tinha que fazer uma reverência. É o czar vermelho, né? Isso que é interessante quando a gente estuda um pouco de história russa. A gente entende, né, como a cultura russa, que é uma cultura que trabalha com essa perspectiva da dominação violenta, os czares, né, fizeram Alexandre, e entre outros czares promoveram essa dominação extremamente violenta, como o Stalin ele utilizou desse imaginário coletivo para perpetuar-se também no poder, né? Por isso que ele era conhecido como o czar vermelho, porque de fato muita coisa não mudou, né, com a chegada do Stalin. Por exemplo, as alcozes, as fazendas, a terra pertencia à aristocracia, né, que explorava o trabalho dos camponeses. Agora, terras nas alcozes, as fazendas coletivas, pertencem ao Estado, né? Então, o sujeito produz, mas parte da produção vai para o Estado. É uma servidão, né, com uma nova roupagem. Mas o interessante da era stalinista é justamente a questão dos planos quinquenais, que vão, né, modernizar a economia russa, principalmente o primeiro plano, que é o plano que investe pesado em indústria bélica, né, porque a Rússia tinha que se defender, porque era o único país socialista do mundo, a União Soviética, então essa preocupação em desenvolver a indústria pesada. E aqui a questão da propaganda, né, alguns cartazes que mostram, que reforçam essa ideia, né, do czarismo, do Stalin como esse cara condutor da nação. Beleza, pessoal? É isso aí, a gente vai encerrar por hoje. Fiquem com Deus
Até mais!